A paz do Senhor e uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão conosco através da rádio web AD Colheita e também através do canal do YouTube AD Colheita Oficial. Uma ótima noite a todos em nome de Jesus. Você ouviu os louvores, leitura da palavra e muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e hoje nós vamos à sequência do culto de ensino, que estamos falando sobre fundamentos da unidade cristã. Fundamentos. E nós temos aqui 7 fundamentos da unidade cristã. Ano de 2021, estamos trabalhando com o propósito de unidade cristã. O presbítero Cristiano fez a leitura oficial em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, onde discorre sobre parte deste assunto, parte desta palavra. Quarta-feira passada, nós falamos o primeiro fundamento da unidade cristã. Primeiro fundamento, unidade do corpo. Efésios 4:4 fala, um só corpo. A igreja de Cristo é um só corpo, não existe 2 corpos. Se existisse 2 corpos, teria que existir 2 cabeças. E nós sabemos que o cabeça da igreja é um, é Jesus Cristo. Então nós falamos sobre esta unidade, a primeira unidade, o primeiro fundamento dessa unidade é que a igreja é um só corpo. Um só corpo, e nós somos membros deste corpo. Somos dependentes um dos outros. Este corpo depende um dos outros. É igual ao nosso corpo físico. É igual ao nosso corpo físico. Cada parte do nosso corpo depende do membro do corpo para poder se manter, para poder sobreviver. E hoje nós vamos falar sobre o segundo fundamento desta unidade cristã. Encontra-se também Efésios 4:4. Um só Espírito. É o segundo fundamento, um só Espírito. E quando você vê aí, um só Espírito, o Espírito aí está como na sua Bíblia? Minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo. Então, trata-se do Espírito de Deus. O Espírito humano é letra minúscula, letra maiúscula. Espírito de Deus, um só Espírito. Não existe 2 Espíritos. Não existe 2 Espíritos Santo no fundamento da unidade. É um só que trabalha em tudo e em todos, com o mesmo propósito e finalidade. Então, segundo fundamento dessa unidade que nós precisamos ter na nossa vida, é a unidade de Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? A unidade do Espírito é afirmada na unidade da Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o quê? Uma unidade. E essa unidade, para quem serve a Deus, deve ser também o quê? Observada. Às vezes a gente vê questão de brigas denominacionais, briga de membros, briga de pessoas que professam a mesma fé. Havia necessidade disso? Não havia. Por quê? Porque a finalidade do propósito de todos nós é um só. É viver unidos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você ter uma ideia, aqui nós somos dezenas, centenas de irmãos aqui na AD Colheita. E todos estes vieram de lares diferentes, veio de casas diferentes, costumes diferentes, cultura às vezes diferente, costumes diferentes. Mas quando chegou aqui dentro, nós vivemos o quê? A unidade da fé, um pensamento só, todo mundo com uma finalidade só,
imagine se todos nós aqui, cada um correr atrás de uma finalidade. Como que seria a igreja? Quando nós pensamos na igreja, nós não podemos pensar individual, viu, meus queridos? Não existe individualismo dentro da igreja. A igreja, tanto a direção quanto os membros, nós temos que pensar como? Coletivo. Coletivo, para todos nós, para todos. Imagina se nós aqui pensarmos só para nós, a igreja pensar só para a igreja. Não, juntos os nossos objetivos, os nossos projetos, unimos juntos e trabalhamos em cima daquele propósito. Aí sim. Então, veja bem, se a Trindade de Deus já nos mostra a unidade, está nos dando o quê? O exemplo que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele chega a dizer assim, ó, sede imitadores de quem? De mim, como eu sou? De Deus. Em outro lugar, sede imitadores de Deus. Ou seja, se nós formos imitar a Deus, eu creio que dentro do meio do povo de Deus, nunca haveria desavença, nunca haveria contenda, nunca, mas a contenda é parte da carne, é obra da carne. Por isso que Paulo tratou deste assunto com a igreja aos Gálatas, é obra da carne. E nós, incrível, se nós conseguíssemos ser, eu vou dizer, 70% espiritual, o rendimento da igreja era outro. Mas infelizmente, uns rende 10%, outros rende 30%, outros nem rende, espiritualmente dizendo, não tem rendimento. É aonde que aí entra em conflito, carne contra espírito. Uma parte da igreja espiritual e uma parte da igreja carnal. Aí não tem como ter a unidade de espírito. Não tem como. Porque o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 5,16, ele fala que há uma guerra dentro da onde? Dentro de cada um de nós. Dentro de mim e dentro de você. Que guerra é essa, pastor? É uma guerra da carne contra o espírito. O espírito cobiça contra a carne para que não façais o que quereis. O espírito não, quando fala do espírito lá, irmãos, é o espírito humano, viu? Lá já não está o espírito, lá está espírito com letra minúscula. O nosso espírito, ele não quer às vezes pender para as coisas de Deus. Por quê? Porque ele está sujigado com a carne. E a carne não quer unidade no meio do povo de Deus. A carne não quer que venhamos viver uma unidade, todo mundo num propósito só. Irmãos, e tudo que se faz com um propósito só, com uma unidade, com um objetivo só, cresce, progride, avança, vai avante. Mas por quê? Por causa da unidade. Veja aí, a Trindade é o melhor exemplo de unidade para nós, é o melhor exemplo. Pai, Filho, Espírito Santo. Os três concordam em um. Você não vê o pai atropelando o filho atropelando o Espírito. Não, de maneira alguma. Quando Jesus, olha a unidade de Deus, como que é maravilhosa, né? Quando Jesus estava lá no Jordão, sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que João ouviu o quê? Ele ouviu o quê? Uma voz. E a voz era de quem? Do Pai. O que o Pai falava? Esse aí, ó, que você acabou de batizar, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Aí quando João ouvia a voz, ele via o quê? Ele ouvia e do outra coisa ele via. O que ele via? O Espírito Santo descendo em forma corpórea, como de uma pomba, e descia sobre quem? Jesus. Ali, que coisa maravilhosa, né? Nenhum atropela o outro. Hoje, irmãos,
A igreja sofre muito por causa de sede de poder de lideranças. Cada um quer ser mais do que o outro. Ninguém quer ficar por baixo. Ninguém. Ninguém quer ficar. Cada um quer ser mais do que o outro. Cada um quer mandar mais do que o outro. Tem uns que chegam até a dizer: essa igreja é minha. Aqui quem manda, eu falo porque eu ouvi isso. Eu tive que ouvir isso. Aqui quem manda, então se a igreja é dele, fica com ela. Porque a igreja, que até onde eu entendo, ela é noiva de quem? Ela já tem dono, ela não é minha. Amanhã eu morro, e aí? Quem vai? A minha igreja, eu morri, a minha igreja ficou. Não existe isso. Então, quando tem o propósito de unidade, meus queridos, quando tem o propósito, olha para você ver, quando tem um propósito de unidade, ninguém é maior do que ninguém. Sim ou não? Ninguém é maior do que ninguém. Todos nós aqui nos consideramos o quê? Cada um superior a cada um de nós. Eu não tenho que olhar e querer ser mais do que fulano, do que Bertano. Não. Por quê? Porque o que eu tenho não é meu. E eu não adquiri por conta própria. O que eu tenho é o Pai que deu. Então, como que eu vou gloriar com uma coisa que não é minha? Como que eu vou gloriar, se vangloriar, com um poder que não me pertence? Aí Deus fala assim: você está gloriando com o meu poder? Eu vou tirar só um pouquinho para você ver como que você é dependente. Aí Deus afasta de nós só por algum instante a presença do Espírito Santo. Aí já vem na mente: eu quero morrer, eu não sou melhor do que ninguém. Ué, você não estava achando? Mas é por quê? Porque o que nos faz ser o que somos não é bondade nossa, não é merecimento nosso, é a presença do Espírito que faz essa unidade na nossa vida. Então, quando você vê alguém na igreja sendo usado por Deus, não pensa que você é inferior a ele, não. Não pensa que você é menor que, nossa, eu queria ser. Você pode. Você faz parte do mesmo corpo, você bebeu do mesmo Espírito, foi batizado no mesmo Espírito. Então, veja bem, o termo em si é uma combinação do prefixo tri com a palavra unidade, que se refere ao fato de que Deus é tanto três quanto um. É tanto três quanto um. O povo de Israel, eles acreditam assim: há um só Deus. Eles defendem o nome de Deus de um idêntico. Portanto, irmão, nós temos costume às vezes de fazer tapete, as igrejas, fazer o tapete e pôr o nome da igreja e pôr lá. Vamos pôr Assembleia de Deus, aí vem todo mundo e... Eles não fazem isso. Eles têm um zelo extremo pelo nome de Deus que não faz dessa forma. Nós aqui passamos o pé, eles não. Né? Então, veja bem, essa triunidade, ao mesmo tempo três, ao mesmo tempo um, que concorda. Nós estamos vivendo agora, olha, nós tivemos a dispensação do Pai, a dispensação do Filho. Nós estamos vivendo a dispensação de quem? Da graça, é a dispensação do Espírito de Deus. Aí eu te pergunto: há alguma interferência? Nesse tempo todo que você é crente, você já viu alguma interferência, algum conflito na igreja entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem. Não tem. Veja, na unidade dessa divindade há três pessoas, uma só substância, poder e eternidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, por que uma só substância? Não tem duas substâncias, os três são da mesma substância, não tem outra substância diferente. Igual alguns dizem assim, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele é uma força, então ele é uma substância diferente do Pai e do Filho.
Porque se ele não é, então ele veio da onde? Se ele é uma força ativa, uma força, então tem alguma coisa errada. Então é a mesma substância, Pai, Filho e Espírito Santo, é os três em um, vindo da mesma substância, a mesma divindade. Não tem outra, não tem uma divisão, não tem uma separação. Veja, para melhor entendermos o mistério da Trindade e sua relação com a vida e a fé e espiritualidade, a unidade da igreja, precisamos refletir mais sobre a natureza do Deus bíblico e as implicações dessa revelação sobre a nossa prática espiritual. Nós temos que entender, mas tem crente que até hoje não entende. Eu já deparei com um crente na igreja que, mas como que pode assim, o C3? Uai, está explícito na palavra. Se não tivesse, quando Jesus falou para os seus discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 19, ele deu a fórmula do batismo, ele falou o quê? Portanto, batizando-os em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus, nós falamos que quando Jesus estava sendo batizado, quem estava saindo da água era o Filho. Quando ouviu uma voz do céu, era quem? Pai. Quando ele ouviu a voz e viu o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba, era quem? Então, como que não aceita? Quem não aceita, vira seita. Quem não aceita, vira seita. Porque é pela fé, você tem que... A obra de Deus, Deus nos diz, Paulo, ele fala para a igreja de Corinto, você está por fora. Nós não andamos, quem serve a Cristo, quem serve a Deus, não anda por vista, mas anda por fé. Deixa eu te perguntar aqui, quem aqui já viu Deus? Quem? Quem já viu Jesus? Ah, pastor, eu já vi. Não, não é aquele lá não. Aquele lá é, pelo amor de Deus. Quem já viu o Espírito Santo? Mas peraí, então o que nós estamos fazendo aqui dentro? Se você nunca viu Deus, nunca viu o Espírito Santo e nunca viu Jesus, quem você está adorando aqui? Eles. É por isso que o povo acha que os crentes é louco, porque chega aqui, não vê nada na parede, não vê nada pregado, não vê nada ali, e todo mundo chora, sente a presença. Aí esse povo aqui acha que é ó, mas não é. É que nós cremos pela fé. Agora, se eu te perguntar, você nunca viu Deus, você nunca viu Jesus, e você nunca viu o Espírito Santo, amém? Agora eu vou mudar a pergunta. Quantos aqui já sentiu o Pai, já sentiu o Filho, e já sentiu a presença do Espírito Santo? É o mais importante, não importa se eu vou ver ou se eu não vou ver Deus. O que importa é que Ele está comigo, participando dessa unidade da igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora os outros ficam brigando aí. Fica brigando, discutindo. E a palavra de Deus não é para discutir. A palavra de Deus não é para contender. Quando eu vejo um grupinho de pessoas que estão discutindo uns assuntos polêmicos da Bíblia, eu passo longe. Eu não suporto, eu não aguento. Vamos ficar com o que a Bíblia... Vamos ficar com João 14,6, João 8,32, João 16,33, e assim por diante, com essas coisas mais simples. Para que ficar
complicando a salvação para as pessoas? Para que ficar complicando o Evangelho de Cristo se ele é simples de se entender? E nós só se entendemos pela presença do Espírito de Deus na nossa vida, meus queridos. Veja aí. É preciso cristianizar nossa compreensão de Deus. Deus é sempre a comunhão das três pessoas. Deus Pai nunca está sem Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então veja bem, Deus Pai não está nunca sem o Deus Filho e sem o Deus Espírito Santo. Aí as pessoas querem mudar. As pessoas querem embutir na mente. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: quanto menos você assistir vídeos de certas pregações no YouTube, melhor para você, viu? Porque senão você vai ficar com a cabeça desse tamanho. Porque hoje está um perigo. Está um perigo de tanta heresia. De tanta heresia. Eu estava vendo hoje um filósofo, não vou citar o nome, aqui do Brasil, ele dizendo que pedofilia não tem problema, porque ele diz que Jesus era pedófilo, porque Jesus gostava das crianças. Vinde a mim as criancinhas, o cão chupando manga. Aí tem gente que não está espiritualmente bem, escuta uma coisa dessa. Então é melhor ler a palavra, ouvir quem você confia mesmo que está trazendo uma mensagem de Deus mesmo, de Deus, porque senão nós estamos atravessando um tempo difícil e nós nunca vamos conseguir a unidade se nós não vivermos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a força que nos impulsiona para vivermos a unidade de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Veja, não é suficiente confessar que Jesus é Deus. Importa dizer que Ele é o Deus Filho do Pai junto com o Espírito Santo. Não podemos falar de uma pessoa sem falar também das outras duas. Existem. Só que aí você aprendeu lá atrás, né, com os nossos pais na fé, lá atrás. E por que agora, século 21, terceiro milênio, aproximando da volta de Jesus, eles querem mudar esse conceito? Eles querem mudar esse ensinamento. Será que Deus deixou o povo enganar 2000 anos? Deixou o povo ensinar 2000 anos? Não. É por isso que Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, depois vocês leem em casa, vocês veem, vai falar assim, ó: não vos movais facilmente do que vocês aprenderam, porque o espírito do anticristo está aí. Vocês não se movem daquilo que vocês aprenderam. E hoje, porque quando nós nos movemos daquilo que nós aprendemos, sabe o que chama isso? Apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. É você abandonar aquilo que você defendeu tempos e tempos, aquilo que você confessou tempos e tempos, agora você está o quê? Largando. E quando a pessoa apostata da fé, quando a pessoa comete apostasia, adultério não é pecado, matar não é pecado, roubar não é pecado, denegrir a imagem dos outros não é pecado, levantar falso testemunho não é pecado, para ele é tudo normal. Porque apostatou, e junto com a apostasia, vem a cauterização da consciência. O que é a consciência cauterizada? Você sabe?
O que é consciência cauterizada? É consciência que não funciona mais. Ela não funciona mais. Ela não acusa os seus erros. Porque tem gente que fala assim: nossa, o Espírito de Deus está me acusando. O Espírito de Deus não veio para acusar. O que acusa, você sabe o que é? A consciência. É a voz da consciência. Você não devia ter feito aquilo. É a consciência. Aí, Aí a pessoa não funciona mais. A consciência. Quem andou de bicicleta vai entender o que eu vou dizer. Quando a bicicleta roça a catraca, o que acontece? Você pedala para frente e para trás, é a mesma coisa, não funciona. Ela não vai. É a consciência que cauterizou, ela não funciona. Ela pode errar, pode pecar, tudo normal, normalzinho. Por isso nós estamos vendo isso aí hoje. As pessoas, elas, mente cauterizada, cauterizou. A igreja é composta por pessoas, mas a sua dinâmica, ela é espiritual. A igreja é composta de pessoas humanas, mas a dinâmica da igreja, ela é o quê? Espiritual. Quando nós estamos vindo para a igreja, o pensamento nosso é sobre o quê? Coisas espirituais, não é? Você não vai vir para a igreja pensando, vai ter um baile, vai ter uma balada, e vai ter... Nunca. A dinâmica da igreja é espiritual. Só que vocês notou uma coisa? Que de uns tempos para cá, muitas igrejas mudou a dinâmica espiritual por encontros, por... Nossa, tanta coisa que eu não vou nem falar aqui para não ferir ninguém. Mas se você olhar hoje, o que estão em cima de púlpitos, estão dentro de igreja, o que eles estão fazendo, você vai falar, não, a igreja perdeu a dinâmica espiritual. Irmãos, o povo quer vir para a igreja, eles querem ouvir a palavra de Deus, eles querem aprender a palavra de Deus. Chega de enganar o povo, chega de mentir para o povo. O povo hoje só vai ser enganado aqueles que não gostam de ler Bíblia. Mas se você leu a Bíblia, você não vai ser enganado, não. Você sabia, na Bíblia tem um grupo, uma classe de crente, que eles não respeitavam nem o apóstolo Paulo. Respeitavam assim, no sentido de, Paulo pregava. Você sabe o que eles faziam? Os bereanos, os crentes de Bereia. Paulo pregava, sabe o que eles faziam? Paulo pregou nessa noite lá. Mas vamos ver aqui, ó, se está aqui dentro, se está no pergaminho aqui, se está na Bíblia. Se não tivesse, você acha que, o que eles iam fazer? Eles iam chegar no outro culto, no outro dia, a primeira coisa que eles iam fazer era o quê? Ô pastor Paulo, ontem o senhor equivocou aqui, o senhor falou um negócio aqui, mas não está não. Hoje, irmão, o povo hoje dá glória a Deus. Quando o pregador está pregando, o Satanás matou a menina, aleluia, aleluia. Nem sabe do que está dando glória a Deus. Está sendo renovado, nem sabe do que está sendo renovado, meu Deus. Que confusão. A dinâmica da igreja é espiritual. Mas para que haja uma saúde espiritual para a igreja precisa da unidade, e a unidade ela só vem mediante a palavra de Deus para a nossa vida. Se a dinâmica da nossa igreja aqui fosse só milagre, não tivesse ensinamento da palavra de Deus, o dia que não tivesse milagre, o que aconteceria com os irmãos? Desviava, porque estão fundamentados no milagre. Agora, quando nós estamos fundamentados na palavra, vem o que vier, nós estamos de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos de pé. Eu tenho que estar fundamentado na palavra. Então veja bem, o Espírito Santo, a dinâmica espiritual, o Espírito Santo opera dinamizando a igreja para cumprir a missão na terra. Portanto, para experimentar e expressar a unidade do Espírito, é necessário estar sintonizado com quem? Com o Espírito. Por que tem gente que não consegue compreender
o trabalho de Deus aqui na alma, porque não está sintonizado com o Espírito. E o que é, pastor, andar sintonizado com o Espírito? Nós às vezes estamos tão sintonizados, sim ou não? Tem gente que dá resultado de tudo. Nós estamos tão sintonizados com o celular, sintonizados com televisão, com computador. Mas como que eu vou sintonizar, pastor? Com a Bíblia fala assim, ó, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e versículo 2, Paulo vai dizer assim, ó, portanto, nenhum o quê? Condenação há, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda, mas segundo, então quer estar sintonizado com o Espírito, anda no quê? No Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E qual é a concupiscência? O que é concupiscência da carne? Desejos carnais. Desejos, cobiça. Às vezes a mulher está mal vestida, andando na rua, e o olho é um negócio mais atrapalhado do mundo. Misericórdia, só em Jesus tem poder. Você fecha o olho, o carro te mata. Você abre o olho, você morre. E aí? Não cumprireis. Jesus, me dá graça, me dá graça, me dá graça. Eu vou vencer, eu vou superar. Mas a gente às vezes não anda assim. Às vezes, Senhor, me dá graça. Meu Deus. Olha aí, farta de respeito, mas está olhando. Olha aí, andando nua, olha lá. Tira o olho então, ué. Aí se nós olhar, nós estamos cumprindo o quê? Falei agora mesmo. Concupiscência da carne. A carne, engraçado, né, irmãos? De quem nós cuida mais? Do espírito ou da carne? Vamos ser sinceros, vamos? De quem nós cuida mais? Para cuidar do espírito é pesado. Orar, jejuar, consagrar, ler Bíblia. E a carne? A carne, meu filho, comer, beber, folgar. É a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é cuidar. E a gente cuida da carne, e depois no fim das contas, se a gente não arrepender, ela vai te levar para onde? Para o inferno. Você cuida dela tanto aqui, e depois ela não cuida de você no fim. Você vê, as pessoas acham tão caro para cuidar da vida espiritual, né? Eu falo no sentido do quê? Irmão, compra uma Bíblia, você não tem Bíblia. Quanto que é a Bíblia, pastor? Essa Bíblia aí. É 80 reais. Aí ele, não, é caro aí. Aí chega lá na loja, quanto que é esse celular aí? É 3.300. Quantas vezes? 10. Esse mesmo. E aí? A pessoa cuida mais da carne do que do espírito. E a carne, ela não promove unidade. Ela promove unidade no sentido de, vamos para o churrasco, vamos para o forró, vamos para a balada, ou nós vai lá para casa, lá, nós vai nadar lá. Promove essa parte. Agora, espiritual, que vai te levar para o céu, vai te pôr no céu, é a parte espiritual, nós somos fracos para ela. Irmão, amanhã você vai fazer um jejum, que hora, pastor? Das 6 às 7, tá bom?
Não, irmão, é das 6 ao meio-dia. Eu morro, pastor. Não precisa ficar 30 dias igual, 40 dias igual Elias, não. Igual Moisés, não. Não é difícil perceber quando a obra do Espírito, não é difícil perceber quando a obra é do Espírito ou da carne. Você consegue entender quando um irmão está no Espírito ou está na carne? Eu vou te dizer uma coisa, irmão, tem muita gente enganada. Tem muita gente manifestando de que está no Espírito, mas está na carne. É duro isso aqui, porque tem gente que acha que dons espirituais é atestado de santidade, quando não é. A igreja de Coríntio era uma igreja problemática, era uma igreja que Paulo doutrinou, ensinou, mas era uma igreja problemática, e todos lá, Paulo fala assim, não vos falte nenhum dom. E ele ensinou sobre os 9 dons do Espírito na igreja, porque lá tinha manifestação, mas era uma igreja carnal. Então tem gente hoje que se esconde atrás de uma espiritualidade que não existe. E todo mundo olha aqueles que não entendem manifestação do Espírito ou manifestação da carne, ou obra da carne. Não entende. Vixe, o irmão é cheio, hein? Aí Deus olha assim, meu filho, se eu suspender agora aqui a aba da saia, você vai ver a nudez que ela está espiritual. Vocês não lembram de Samuel? Samuel não chegou na casa de Jessé e já bateu o olho num dos filhos de Jessé e falou o quê? Esse aí, é esse. Pegou o chifre de azeite e foi derramar na cabeça do Eliabe. Aí Deus, não estraga o azeite. Que é isso, Deus? Não é ele não, para aí. Você está olhando, você, Samuel, está olhando o quê? Aparência. Você está vendo por fora, eu estou olhando lá dentro. Por fora, forte, mas por dentro, não tem lugar para o meu espírito. É igual muitos crentes vivem hoje de aparência. E todo mundo acha que é, e não é. Vocês lembram antigamente, os irmãos mais aqui da minha idade, demais, que antigamente tinha uma propaganda na televisão que falava, parece mais. Parece, mas não é. Pastor, então como que eu faço? Meu filho, abraça a palavra de Deus. Não fica indo atrás de sinais. Porque Jesus não chamou o crente para seguir sinal. Jesus falou que o sinal ia seguir quem? Os crentes. Agora hoje é os crentes que seguem o sinal. Se bestar, se falar que está fazendo milagre, vai daqui lá de a pé. Ó, lá na igreja tal, lá está fazendo milagre. Não, eu vou de a pé. Vai e volta pior, porque tá o quê? Então nós temos que voltar à origem da igreja, ter a unidade. A igreja primitiva, meus queridos, nós temos que nos espelhar na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma unidade tremenda. A Bíblia fala que eles tinham unidade nas orações, em casa, no partir do pão. Não é assim que eles faziam? Então é isso que Deus quer. Mas não, os homens ficam buscando invenção, buscando, sei lá, jeito de... É tão simples, está dentro da palavra aqui, ó. Eu não preciso de inventar nada, a igreja não precisa, o ministério não precisa de inventar nada, está tudo aqui dentro da palavra, aqui, ó.
que vai promover, né, na nossa vida. Veja bem, não é difícil perceber quando a obra é do Espírito ou da carne. Os resultados falam por si. Não há como dissimular. É a obra do Espírito que garante a unidade. Que a obra da carne, ela promove o quê? Dissensão, ela promove contenda, ela promove tantas outras coisas. Agora, promover a unidade é só o Espírito, é só a vida espiritual. Se uma igreja não orar, irmãos, se nós não orarmos, e se nós não buscarmos resposta de Deus na sua palavra, nós nunca vamos conseguir. Aí vai ser igual eu falei, que domingo, quarta-feira passada, os irmãos que estudou na escola, que tinha, lembra quando tinha, como é que chama? Aula de educação física. Aí tinha, nós pulava pauzinho, jogava futebol, pulava, e depois tinha o cabo de guerra. O cabo de guerra. Eu falei que quarta-feira passada no curso de ensino, só que estava live, né? O que era o cabo de guerra? Eles eram tão mal que eles faziam, sabe que jeito? Era homem contra mulher. As mulheres ficavam de um lado e puxavam a corda, e os homens ficavam do outro e puxavam a corda. Aí um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Isso nos mostra que Jesus falou assim, ó, se Satanás está dividido com Satanás, o reino dele não subsiste. Quando Jesus foi questionado, ele falou, o filho da irmã Maria, mas o São José, está expulsando demônio pelo dedo de Beelzebu. Aí Jesus chega para ele, como que vocês vão dizer, está Satanás dividido? Um reino dividido, ele não subsiste, ou seja, ele não vive, ele não existe, ele deixa de existir. Então, quer deixar uma igreja deixar de existir? É não promover a unidade espiritual, é todo mundo na carne, todo mundo para a carne. Aí a igreja, ela vai o quê? Estagnar, ela vai parar, e a tendência dela é o quê? Morrer, e nunca promover a unidade. Então, meus queridos, a obra do Espírito que garante a unidade, são as obras da carne que geram divisão, partidarismo na igreja. Você pode olhar, o crente que mais traz problema na igreja, você pode ver que ele não é espiritual, ele é carnal. Você não vê ele orar, você não vê ele participar, você não vê ele ajudar a obra, você não vê. O carnal, ele é do contra. O crente carnal, ele é do contra. Por quê? Porque ele não quer viver uma vida espiritual. Então ele não está pronto para promover unidade. Ele está pronto para promover dissensão. Ele está pronto para promover partidarismo, contenda, né? E tantas outras coisas. Então, meus queridos, o segundo fundamento da unidade é um só Espírito. Um só Espírito do Pai na nossa vida. E a igreja em um só Espírito, promovendo a unidade. Às vezes, assim, pastor, vamos fazer, vamos analisar o fato, vamos orar, vamos pedir Deus direção. Se Deus falar, mostrar para a gente que dá certo, nós vamos fazer, ué. Agora, se não, não. Porque nós estamos para promover a unidade. É um povo uno. Um propósito. Sem briga. Sem dizer. Irmãos, hoje, está tão difícil hoje, porque as brigas estão aí. Você vai na mídia, eles estão brigando. Líderes religiosos brigando. Igrejas brigando. Tem pastor que não é pastor, irmãos. Jesus falou de duas coisas. Falou assim, eu sou o bom pastor.
Aquele que não é pastor de quem não são as ovelhas, ele é o quê? Mercenário. Está cheio de mercenários, promovendo dissensão no reino de Deus. Não quer promover a unidade. Ele quer promover dissensão, partidarismo, facção. Eles querem. Aí quando vem um espiritual, uma igreja espiritual, aí eles saem. Aí cumpre o que João fala, né? Saíram do meio de nós, porque não era dos nossos. Foi embora. Ai, pastor, mas foi embora. Não, tem gente, irmão, que às vezes a gente está orando, oh Deus, tira os embaraços da obra, os empecilhos da obra. Aí começa, de vez em quando, arranca um. Porque Deus não deu autoridade nem autonomia para o ministério arrancar ninguém. Os discípulos queriam arrancar, o que Jesus falou? Deixa crescer junto. Aí Jesus falou assim, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, vai ser arrancada. Deus vai arrancar. É Deus que vai arrancar, não é nós. Aí Deus arranca, camarada vaza, some. Mas pastor, eu não estou vendo fulano mais, cadê? Aí não, vamos lá. Aí Deus fala, eu não entendo vocês. Vocês oram para mim limpar, eu limpo, vocês aí buscam. Porque a pessoa só está disposta a promover dissensão, meus queridos, e nunca espiritualidade. Você nunca vai ver você nunca vai ver essas pessoas chegar, pastor, eu quero ir na vigília, tem vigília. Você nunca vai ouvir, pastor, a escola dominical, que dia? Você nunca vai ouvir eles assim. Eles é contra. Não, para que isso? Não, que isso, que escola, curso de ensino. Não, eu aprendo em casa mesmo. Nem em casa, nem lê Bíblia. Vai ler a Bíblia, você olha assim, está lendo de cabeça para baixo. Ou está lendo de trás para frente. Então nós vamos pedir, meus queridos, a graça. Olha, o Espírito Santo, ele é o unificador. Ele nos liga a todos e nos faz ser um. Por que eu entendo você? Por que eu te entendo? O mesmo Espírito. Eu tenho defeito? Tem. Você tem? Mas nós nos entendemos. Por quê? Porque o Espírito está em nós. Você entendeu? É tão simples. É tão simples. O Espírito, ele é unificador. Ou seja, veja bem, eu vim lá de um lar, o outro veio do outro, o outro veio do outro. Chegou aqui, uniu tudo em volta do Espírito, e o Espírito faz cada um de nós entender um ao outro. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso, meus queridos? Você pensa, Deus vai lá e arranca o camarada lá do ponto de droga. Deus vai lá e arranca o camarada de vida de andarilho e coloca aqui dentro. E ele é transformado pela ação do Espírito de Deus. Qual vai ser o pensamento dele? Puxar fumo? Não. É o mesmo pensamento que nós temos, porque todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Todos nós. Então eu olho para você, eu te entendo. Eu te entendo com os seus defeitos, eu te entendo, você me entende com os meus defeitos, porque a Bíblia fala assim, que o mesmo Espírito testifica que somos o quê, irmãos? Filhos de Deus. E se eu sou filho, eu sou teu irmão. Se eu sou teu irmão, Deus é o meu pai. E Jesus é meu irmão. É tremendo. Mas muita gente não entende. Muita gente não entende. Você sabe por que não entende, irmãos? O que nós entendemos é muito simples. A pessoa que mexe vamos supor, um mecânico. Por que ele entende de mecânica? Por quê? Porque ele estudou para aquilo.
O médico que entende de medicina, por que que ele entende? Ele estudou para aquilo. E agora, por que que nós entendemos de Deus e entendemos da unidade das coisas de Deus? Porque nós temos na mão o quê? A bússola. A bússola, que é a palavra de Deus. Veja, logo onde o Espírito opera, há espaço para o sentimento. Onde o Espírito opera, não há espaço para sentimento de dissensões e divisões. Então, aonde o Espírito, Paulo fala assim, e aonde o Espírito de Deus está, aí há o quê? Liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, aonde o Espírito de Deus opera, não há espaço para divisão e nem discórdia, e nem dissensão, nem contenda. Aonde o Espírito de Deus opera. Se todos nós nos conscientizar e dizer, eu quero ter mais um pouco de Deus na minha vida, aí junto um pouco que eu tenho, um pouco que você tem, um pouco que você tem, um pouco que você tem, irmãos, se torna uma igreja o quê? Invencível. Invencível. Porque a atuação é do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque a atuação é do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai querer, intrometer, ninguém vai querer se levantar. E quando você vê alguma coisa errada, você não vai sair falando para ninguém. Você não vai, aquilo lá eu não gosto, aquilo lá está errado para mim. Você vai chegar e falar, irmão, eu vi uma maneira assim, o irmão errou lá, eu vi. Então o irmão vê aí. Não é muito mais bonito do que chegar, fulano errou, aquilo lá ele errou, fulano errou, aí sai para todo mundo, já chega nele, fala, irmão, aquele dia lá, aconteceu aquilo lá, o irmão vê certinho, tudo, é muito mais melhor, irmãos, é muito mais melhor. Vamos mais. Terceiro fundamento da unidade da fé, da unidade cristã. Terceiro, está aí no capítulo 4, versículo 4. Um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só. É outro fundamento da unidade da fé. Uma só esperança. Aqui ninguém tem uma esperança diferente. Todos nós temos a mesma esperança. Qual é a esperança nossa? Qual é a esperança nossa? O nosso Jesus voltar. O nosso Jesus regressar. É a esperança nossa. Todo mundo. Ninguém está aqui. Não, pastor, eu estou esperando o anticristo. Não, pastor, eu estou esperando eu ficar rico. Não, pastor, eu estou esperando eu largar de ser empregado e virar patrão. Não. A esperança nos fala de unidade de propósito, ou seja, uma só unidade de propósito, uma só esperança. Uma unidade de propósito, uma só esperança, ninguém tem esperança diferente. Veja bem, a esperança nasce da vocação de Deus para nós. A nossa fé se baseia na esperança, ou não? É baseado na esperança. É baseado na esperança a nossa fé. Por quê? Porque Jesus um dia reuniu com seus discípulos, João 14:1, reuniu com seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitos morados, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez para levar para comigo, para que onde eu estiver estejais, vocês também. Então nós temos essa esperança, e essa esperança é pela fé, meus queridos, porque eu disse aqui no começo, nós estamos esperando Jesus, que nós nunca
que nós nunca vimos. Você esperar alguém que você já viu, é fácil. Meu patrão foi viajar, que vai voltar só daqui 5 anos. E mandou tomar conta da fazenda. Você vai esperar, ele é fácil. Você sabe quem quer ser o patrão. Agora, você esperar uma promessa que Jesus fez. Eu vou preparar lugar. Eu vou levar vocês. Aonde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Então, a nossa esperança, ela é movida, ela é baseada. A nossa fé é baseada nessa esperança. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas você espera. Olha aqui, nós estamos cultuando aqui a Deus pela fé. Por que é pela fé, pastor? Porque sim. Quem está vendo Jesus aqui dentro? Quem está vendo o Espírito Santo aqui dentro? Quem está vendo Deus aqui dentro? Ninguém está vendo. Mas nós temos certeza que Ele está aqui. Ele está aqui. Nós não somos loucos. Nós não somos doidos. Na verdade, nós somos loucos, sim. O apóstolo Paulo falou que nós somos loucos por amor a Cristo, por amor a Jesus, por amor a Cristo. Quando Deus nos chamou para a salvação, tornou possível o nosso futuro em Cristo. A obra redentora de Cristo proporcionou a esperança da glória. Então veja bem, meus queridos, a morte, a obra redentora de Cristo proporcionou para a minha vida, para a sua vida, o quê? A esperança de glória. Você vai pensar assim, vixe, eu, um ser humano, um carnal, comedor de feijão, eu ter uma promessa dessa? Eu ter uma promessa a esse gabarito, a essa altura? O que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? O que Deus viu em nós? Você sabe o que é isso? É o grande amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele amou o quê? O mundo de tal maneira, amou eu e você, amou nós, que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único, para salvar a nossa vida. Para salvar a nossa vida. Veja bem, em relação ao presente, indica que aceitamos a obra de Cristo em nossos corações, cancelando os nossos pecados. No tempo presente que nós estamos, quando nós aceitamos a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos o quê? Nós estamos cancelando os nossos pecados. Colossenses, se não me falha a memória, 3:14, que vai falar assim, que Ele cravou a cédula que nos era contrária, cravando-a na cruz. Ele cravou a nossa, que era o contrário, a nossa vida, cravando-a na cruz. Me fugiu aqui é Colossenses. 2:14. Havendo riscado a cédula que era o quê? Contra nós. Nas suas ordenanças, a qual, de uma maneira, nos era contrária, nos tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem faz isso? Só Deus. Pensa bem, o diabo, essa cédula, o diabo chegava assim, vamos supor, diante de Deus, falava aqui, ó, você está valorizando esse rapaz aí? Você está valorizando ele? Está valorizando o Elias? Está valorizando o Cristiano, o Lazinho? Aqui, ó. Olha o que fez. Aqui, ó. Vocês não lembram de quando o Martinho Lutero foi
questionado pelo diabo, quando ele fez as 95 teses, cravou lá, o diabo depois veio e falou assim, ó, você está fazendo isso aí, você está fazendo protestando, mas olha aqui o que você fez. E mostrou para ele tudo que ele tinha feito de errado. Aí diz que ele falou assim, ó, só que você está, agora vira a cédula. Do outro lado estava o quê? Mas o sangue de Jesus Cristo nos livra, nos purifica de todo o pecado. Somos livres pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, o propósito, a unidade, o terceiro fundamento da unidade é o propósito de uma esperança, uma só esperança. Não existe duas esperanças. Não existe três esperanças. É uma só esperança. Nós aqui em Cássia nós temos uma esperança. Os irmãos que estão lá em Pasto têm a mesma esperança. Os irmãos que estão lá no Glória têm outra esperança? Não, a mesma esperança. E isso só é promovido pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. É Ele que nos convenceu, é Ele que nos convence. Para nós encerrarmos essa noite, em relação ao futuro, esta esperança aponta para a volta de Cristo, a redenção plena da igreja. Você sabe que a redenção nossa não está completa. O Senhor redimiu a nossa alma. A redenção do corpo será em tempo futuro. Paulo fala assim, ó, Efésios, ele fala assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o grande dia da redenção. Efésios 4:30, 31, 4:30. Ele fala, o qual fosse selado para o grande dia da redenção, a redenção do nosso corpo, irmão. Que nós, aí vai falar assim, ó, tragada foi a morte. E o que era imortal se revestiu da imortalidade. E o que era corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Está falando do nosso corpo. O nosso corpo se corrompe. Se corrompe ou não? Se corrompe. Você fica bonito a vida toda? Não fica. Há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu era uma outra pessoa. Hoje é outra. E eu vou querer ser o que eu era lá atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Nunca. Então o nosso corpo se corrompe. Quando você está novo, como se diz, eu tinha até medo de voar. De tanto que eu era cheio de físico. Uma tábua, né? Tábua de passar roupa. Retinha. Rosto lisinho. Agora hoje, você chega no espelho, você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 pés de galinha. Então o corpo nosso, ele corrompe. Aí Deus fala assim, ó. Aí Paulo chega a dizer assim, ó, eu gosto daquele versículo que Paulo fala assim, ó, ainda que o meu exterior se corrompe, o meu interior se renova. Ainda que eu fico velho por fora, mas por dentro eu vou ficando novo a cada dia, a cada momento, pela presença santa do Espírito de Deus. É gostoso, né? Você pensa bem, você vê, ainda que eu olho no espelho, mas irmão, para você alegrar um pouquinho, não vai chegar diante, pastor falou que eu estou ficando, minha mãe disse que eu estou ficando feio. Não, nunca acho que você está ficando feio, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós nos parecemos com quem? Com Cristo. E o meu Jesus é lindo, e se ele é lindo, meu filho, quem quiser achar, que acha, eu sou lindo. Quem quiser achar, fala, lindo, você não eu no espelho. Mas se Jesus é lindo, eu sou filho dele, pareço com ele, quero nem saber quem que vai achar. Eu só sei que eu sou lindo em Cristo Jesus.
Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a nossa vida, meus queridos. Nós vamos chegando ao final. Quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui falando sobre esse terceiro fundamento, certo? O terceiro fundamento, que é o propósito de uma só esperança. E depois, tem mais quatro fundamentos ainda para nós estarmos aprendendo juntos. Sexta-feira, meus queridos, nós temos mais um grandioso culto aqui em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Se ele voltar,